programa já está voltando. Hoje nós temos uma notícia extraordinária, vindo lá de Israel. É que um depósito de petróleo gigante foi encontrado na região onde ficam as colinas de Golã, mesmo ao sul, perto da fronteira sírio-israelense. Você imaginou? Muito petróleo foi encontrado lá. Depois de mais de um ano de perfuração, grandes quantidades de petróleo foram encontradas nas colinas de Golã. As estimativas são de que a quantidade de petróleo descoberta fará de Israel autossuficiente durante muitos anos pela frente. Ele vai ficar autossuficiente, se tudo der certo, em petróleo. O geologista chamado Yuval Bartov, ele disse o seguinte: estamos falando de um extrato que está a 350 metros de espessura. E o que é importante não é só a espessura, mas a porosidade. Então, o local onde está o petróleo, essa rocha, ela tem cerca de 350 metros, onde fica todo o depósito. E ele continua: em média no mundo, extratos são de 20 a 30 metros de espessura. Por isso, esta é 10 vezes maior do que isso. Então estamos falando de quantidades significativas. O importante é saber que o óleo está na rocha. E isso é o que nós conhecemos agora. Grandes quantidades do óleo foram encontradas até agora em 3 tentativas de perfuração, que tiveram lugar nas colinas de Golã, no sul. O potencial de produção é na casa dos bilhões de barris. Israel consome atualmente cerca de 100 milhões de barris de petróleo por ano. Embora a existência do óleo seja verdadeiramente comprovada agora, a fase crítica envolve a verificação para saber se há facilidade na extração e se envolve custos elevados de produção. Se tudo isso for fácil de se fazer ou se não tiver custos altos, então realmente a exploração do campo será rentável. Agora escute aqui a controvérsia. A perfuração nas colinas de Golã suscitou forte oposição de grupos ambientalistas e moradores locais, que temem danos irreversíveis para paisagens naturais, flora e fauna da região. Além do mais, há problemas burocráticos e ambientais de avançar com a produção do petróleo, porque há considerações geopolíticas. A comunidade internacional considera as colinas de Golã, que foi capturada da Síria em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias, a comunidade internacional considera esta região como território ocupado e não reconhece a soberania israelense sobre a região. Contudo, Bartov disse: há uma enorme emoção, é um sentimento fantástico. Nós viemos aqui pensando que talvez sim, ou talvez não. E agora as coisas estão realmente acontecendo. Então está aí mais um motivo para elevar os inimigos de Israel a querer colocar as mãos em cima das riquezas de Israel. Além daquela montanha de ouro que foi descoberta este ano, agora uma grande quantidade de petróleo. Então você duvida que essa guerra vai surgir lá na frente? Israel está montado sobre minas e minas de dinheiro. E quem colocar as mãos sobre Israel vai ficar com tudo isso. Só que os inimigos de Israel não estão lutando contra Israel, mas contra o próprio Deus Todo-Poderoso. E como estamos sempre dizendo aqui, Israel é indestrutível, porque o próprio Deus é quem cuida de Israel. Então essa foi mais uma notícia do programa Jesus está voltando, que grande quantidade de petróleo foi descoberto lá ao sul das colinas de Golã, e o que poderá fazer com que Israel seja autossuficiente em petróleo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.